Bom dia, graça e paz. Que feliz nós estamos de estar aqui na casa do Senhor, amém? Muito feliz eu estou. E a gente está de LED novo agora aí, gente. Vocês gostaram? Queria que vocês aplaudissem a vida do Douglas aí, do Larison, Gustavo. É uma galera, gente. É uma galera que veio, né? Então você que não veio, você deu o golpe, né? Não nos ajudou aqui no sábado. Mas veio muita gente aí, está lá, trabalhar. A gente está aqui sempre reformando no sábado. Eu quero aproveitar esse momento para dizer, quem quer conversar com um pastor tem que vir no sábado, no domingo é muito corrido para mim. Então, você sempre precisando conversar com o pastor, fala com o senhor Edicel, e aí você manda uma mensagem para ele, né? Ou direto para mim, não tem problema, caso for pessoalmente, né? E as mulheres procurem a pastora, os homens procuram a mim. Primeiro você procura a polícia, o bombeiro e Deus, né? Se desses daí não resolver, aí não precisa procurar eu não vai desse jeito, né? Tá certo? Mas eu estou disponível, né? Algumas pessoas pensam que nossa igreja ser em célula, eu acabo não atendendo, eu atendo todo mundo, tá bem, gente? Toda a igreja eu atendo, tenho uma alegria. Eu queria que você ficasse de pé por um instante. Quem vai estar aqui na escola sábado que vem? Amém, vai ser uma bênção. Eu queria que você, assim, virasse a pessoa, fosse até ela e dissesse, Deus tem o melhor para você, e desse um abraço nela. Deus tem o melhor para você, desse um abraço nela. Deus tem o melhor para a sua vida. Glória a Deus. Amém. Agora, por que a cadeira está ali? Gente, eu vejo tudo na igreja, né? Gente, se fosse assim, os desafios que eu enfrento. Igreja é coisa boa, porque ela é como uma politriz na minha vida. Ela pule meu caráter, minha paciência, entendeu? Pessoas não querem conviver, né, em comunhão porque acham que tem problema na igreja. Tem problema na igreja? Claro que não. Não tem problema. Tem escola de caráter, tem escola emocional. Aqui é o melhor lugar, meu irmão. Agora veja bem, se você não conseguir se adaptar a isso aqui, vai querer fazer o que no céu, hein, criatura? Vai ter um monte dessa coisa aqui, ó, né? Na eternidade. Então, aqui é um lugar de escola, amém? Não tem problema, tem escola. Só um falou amém. Obrigado. Ok. 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 18. Está escrito. Se estiver muito alto a minha voz, levanta a mão se estiver muito alto, gente. Os irmãos abaixam ali. Eu falo muito alto. 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 18, nós temos um texto que diz o seguinte: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias que já proferidas a seu respeito, para que, Bíblia aí, seguindo-as, você combata um bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão um cidadão, outro cidadão, aos quais entreguei ao Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. O Espírito fala no nosso coração aquilo que hoje nós precisamos ouvir. Espírito Santo, já entramos em sua presença com adoração e louvores, temor. Eu não sei quem hoje está aqui, Deus, nesse lugar, mas eu sei que o Senhor está. E eu quero pedir ao Senhor a falar no nosso coração. Talvez aqui, Deus, pessoas que estão buscando em Ti uma resposta de destino. Responde, ó Pai. Em nome de Jesus, todos digam amém. Pode sentar.
Sentando você fala, Deus tem o melhor. Agora eu pus até imagem aqui para vocês, para vocês escreverem. Deus tem o melhor. Gente, sabe quem é esse menininho aqui? Sabe como que ele chama? Vocês não sabem? Olha que coisa linda. Minha ovelhinha lá do Moçambique. O nome dele é Vigílio. Porque ele nasceu na vigília. Acredita? É sério, não estou zoando não. O nome dele é Vigílio porque ele nasceu na vigília. A mãe estava na vigília e ele nasceu. O pai foi e deu Vigílio. Menino que nasceu na oração, meu amigo. Por isso que eu coloquei ele aqui. Além de ser lindo, ele representa vida de oração. Não é? As mães hoje querem botar Enzo, né? Heitor, né? Tá ali o Kleber rindo porque eu fui der Enzo, né? Não, lá, meu irmão, é Vigílio. Nasceu na vigília. A gente pode chamar a vez de cristiano, se nascer no culto, custiano, sei lá, assim, né? Cultiano, né? Cultiano, né? Gente, é muito incrível. Lá na África também tem uma forma, uma coisa muito interessante, que eles, quando nasce assim, a criança, eles gostam de dar nome dos pastores, sabe? Não sei se vai nascer um Jacob lá a qualquer hora, né? Mas eles gostam de dar nome do pastor, do líder espiritual, porque eles reconhecem a autoridade espiritual, né? Então é muito legal como eles, como Deus move na vida deles, né? Eu acho incrível. E como esse ano eu tenho que ir para a África, né? Eu tenho Nepal, tenho muitas missões, eu procuro sempre rever fotos para relembrar, eu procuro ver meus vídeos, aquilo que eu vivi lá, né? Que nem vocês viram o vídeo no meu Instagram, que eu estou em cima da caminhonete e uma criança, um monte de crianças africanas, elas correm e um deles sobe na caçamba do carro, porque a gente estava indo para a aldeia e a aldeia ela fica 3 horas de carro já de uma cidade que o aeroporto é menos que uma rodoviária. Então a gente foi para uma aldeia, e nessa aldeia, nessa ida, onde não tem posto de gasolina, onde não tem combine, né, onde o banheiro é buraco no chão e sem nada em volta, né, o carro quebrou e não tinha mecânico, não tinha nada. Então todo mundo, foram 9 pessoas no carro de 5. Então eu fui amarrado no teto. Eu fui segurando, pedi o cinto de calça dos missionários, e aí eu passei pela porta, joguei as roupas em cima, que era um fardo bem grande, roupa amassada, que a gente ia levar para a aldeia, e eu segurei lá, e eu ficava vendo o motorista aqui no vidro, assim, né, estilo Superman, sabe? E aí, na estrada, gente, nossa, batia bicho na cara, era terrível, né? E nessa volta, eu fui na caçamba, porque eu ficava no teto do carro, estava muito cansado. Então eu fui atrás, onde tem aquela roda, sabe? Aquela roda de substituir, né? Que fica bem atrás. Então eu fui ali atrás um pouco. E aí, na hora que a gente estava saindo da aldeia, os meninos tudo correm atrás da gente, né? E chamando de mucua. Mucua, né? Mucua é branco, né? Então, quando eu chego lá, eu sou perseguido, gente. Eles ficam, mucua! E eles racham o bico do branco, entendeu? Né? E o apóstolo William, ele é branco também lá, né? Ele não consegue ser africano lá também. Ele tenta, mas não consegue. Ele também é perseguido. E esses meninos tudo vem correndo no carro. E um subiu no carro. Tá lá, eu estou gravando assim eles, tudo eles correndo, e um subiu. Aí ele subiu com o brilho na boca e falou, me dá dinheiro. Eu falei, não tenho dinheiro. Eu falei, eu tenho Jesus. E aí eu ministro ele no pneu. Eu falei, você quer Jesus? Sim. Repete comigo, Senhor Jesus. Ele, Senhor Jesus. E o carro em movimento, meu irmão. Ele aceita Jesus aqui. Deus te abençoe. Ele pula. E vai embora, cara.
Cara, eu fui viajando atrás daquele carro, chorava, cara. Chorava de vez, assim, eu no pneu, né? Então, vendo eles ficando longe, assim. Se eu ficar falando aqui, eu vou mais chorar de novo. Então, foi muito incrível. Está no Instagram, isso aí, está lá na página Sola Mission também, de missões da igreja. Então, como eu estou indo para lá esse ano, eu tenho que me preparar, né? Espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Então, eu procuro ver as fotos, né? Porque eu sinto a responsabilidade de atender. Agora, vocês não perceberam. Olha o que o Vigílio está usando. Vigílio é chique, meu irmão. Vocês não têm noção, não. Louis Vuitton, né? Vigílio, Louis Vuitton. Entendeu? Ó, V de Vigílio. VL de Vigílio. Já não é mais Louis Vuitton agora é... Né? Então, o que é que Deus tem para nós? Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Diga amém. No livro de Timóteo, a gente acaba de ler, Paulo está falando com Timóteo, dizendo o seguinte: ei, Timóteo, existem profecias proferidas para a sua vida. Presta atenção, Timóteo, foram palavras liberadas para a sua vida. Presta atenção, Timóteo, está aqui, ó, filho, chama de filho, né? E não era filho biológico, mas ele era o pastor de Timóteo. Meu filho, dou a você essa instrução segundo as profecias proferidas ao seu respeito, para que seguindo-as você combata um bom combate. E quando a gente vê esse texto, nós já vemos de cara duas coisas extraordinárias. A primeira, Deus fala e libera palavras de destino. Deus libera profecias ao nosso respeito. Existem profecias no âmbito universal, as escrituras liberam para todos, mas existem profecias específicas para a sua vida. De algum dia, em algum momento, em algum lugar, quando criança, jovem ou adulto, em algum momento, talvez um pastor, um missionário, alguém foi usado para Deus falar com você. Alguém foi usado para liberar uma palavra de destino específica ao seu respeito. E não é uma palavra para 2, 3 iguais. Deus também liberou palavras específicas para você. E Timóteo aqui estava sendo instruído que diante desta palavra liberada, diante dessas profecias liberadas, ele está sendo instruído: combata um bom combate. Ei, para de conversar, vocês adolescentes. Bora. Olhando para mim agora, silêncio. Diga amém os adultos. Os pais agradecem, né? Vamos lá. Existem duas coisas importantes. Hoje nós estamos passando por situações da seguinte maneira. Existe um grupo de pessoas que ela diz: tudo é Deus. E Deus vai fazer, e Deus faz, e tudo é Deus. Existe a pessoa que, não preciso de Deus, eu tenho que fazer, se eu não trabalhar não como, e etc, etc. Então tem duas extremidades. Aquele que gasta todo o seu dinheiro no combine e fala: Deus vai prover no final do mês. E ele fala: Deus vai fazer. Aí você fala assim: meu irmão, mas e aí? Não, estou sem dinheiro, mas eu sei que Deus vai fazer. Aí ele recebe um dinheiro e vai lá e come no combine todo o dinheiro dele. E Deus vai fazer, e Deus vai fazer. Então ele responsabiliza tudo para Deus, e Deus que faz, e Deus o faz, Deus opera, eu creio nisso. Mas essa extremidade está errada, porque as profecias eram liberadas do céu para a vida de Timóteo. Porém, o que Paulo está dizendo é: entenda que tem palavras liberadas, mas se você não lutar por elas, não se cumpre na sua vida. Existe a responsabilidade da palavra liberada, existe a minha responsabilidade de combater um bom combate. E eu preciso olhar para o texto e entender, então, que eu não posso simplesmente ouvir uma palavra e esperar Deus fazer. O texto não está dizendo para você relaxar, o texto não está dizendo para você espere, fica tranquilo que tudo vai fazer.
Tem gente que vem para a igreja, recebe a profecia, Deus vai restaurar o teu casamento, mas ele não pede perdão, ele não vai atrás, ele não dá uma flor, ele não conversa, ele não comunica e vai viver a profecia? Não vai. Então entramos numa estigma de crente preguiçoso. Ele vem para a igreja, recebe a palavra, toma a palavra sobre si, mas ele não reage. A gente ensina princípio, não reage. A gente libera a palavra de prosperidade e ele não reage segundo os princípios. Então isso acaba de alguma forma trazendo frustração, porque todo mundo está atrás de resultado e resposta. Mas quando eu deixo só na responsabilidade de Deus, não corro, Deus é provedor, diga amém. Mas não trabalha para você ver. Então a gente tem que ter essa consciência. Aí a gente fala assim, ei, Deus restaura o casamento. Aí a pessoa fica na expectativa em Deus e ora e fica aqui e busca em Deus, mas quando chega em casa, quebra o pau. Não perdoa, não vive o princípio, não honra, não se submete, não entende o seu papel. Homens irresponsáveis, mulheres irresponsáveis, segundo o quê? Segundo o que já está escrito. E me diz uma coisa, se tudo que nós ouvimos de Deus praticarmos, tem bênção ou não? Tem ou não tem? Porque se nós falarmos que não, Deus é mentira. Então todo nível de frustração é culpa sua. Todo nível de falta de resultado, sua responsabilidade. É 24 horas para todos. E eu vou dizer mais. O sol nasce para o justo. Então eu tenho uma responsabilidade com profecias liberadas na minha vida. Agora a minha pergunta, quem tem profecia liberada, levanta a mão. Não, levanta a mão com coragem, fica com medo não. Ah sim, eu tenho profecias, pastor. Deus liberou profecia. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quem já viu, não somente na sua vida, se já teve, ok, mas quem já viu uma profecia liberada na vida de alguém? Lembra? A mão. E na sua vida? Muitas profecias liberadas que se cumpriram na minha vida. Mas se eu tirar o paletó, levantar a camisa, você vê muitas marcas. Tem gente que tem profecia de prosperidade, mas não tem um calo na mão. Vai ficar só com a profecia. Olha que incrível, né? Ainda bem que eu tenho um calo para provar. E não está sarando, o bicho, ele sangra. Mas isso é uma bolha. Bolha do quê, pastor? Bolha de puxar pedra do quintal. Vocês viram no meu store lá? Se eu quero casa arrumada, eu tenho que fazer o quê? Deixar na mão da esposa? Eu ponho todo mundo para trabalhar, é lógico, né? Esposa, filho, todo mundo vai pro quintal. Mas tá aqui. Então, o que Timóteo está recebendo instrução do seu pastor é: a profecias liberadas a seu respeito, você deve então combater um bom combate. Isso é muito importante para nós começarmos o mês de janeiro, para nós estarmos aqui alinhando nosso pensamento e voltarmos para Deus. Porque todos que voltam para Deus recebem de Deus palavra de destino, recebem bênçãos da parte dele. Então eu quero provar e mostrar biblicamente que Deus tem o melhor para você. Mas eu não quero dizer que Deus tem o melhor para você e você não vive o melhor. Por causa de quê? Por causa de falta de combater o bom. Estão comigo ou não? Até aqui tudo bem para você? Então a promessa, ela é liberada. A promessa, ela é derramada. Agora veja bem. Vou dar 3 exemplos, vai ser rápido. Davi, ele foi ungido rei quando jovem ou já adulto? Jovem. Na mesa com o seu pai, a Bíblia relata que o profeta chegou lá e ungiu ele rei de Israel. Dali, ele já virou rei? Então entenda essas profecias em nome de Jesus, porque 2026 será o melhor ano da sua vida. Então entenda essas profecias. O que foi preciso Davi fazer? Persistir, combater um bom combate. A primeira oportunidade que ele tem não é de sentar ao trono, é de derrubar um gigante. Então a responsabilidade era: eu tenho que me manter naquilo que foi liberado sobre a minha vida, persistindo o que Deus disse.
lutando, se lembrando. Então, se você tem profecia, já comece a trazer ela à tona. Porque Deus é um Deus fiel. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele precisa? De reposicionamento. Nós precisamos nos reposicionar. Quando Golias apareceu, o que Davi fez? Ele correu ou enfrentou? Ele enfrentou. Mas ele sabia que Golias era promoção para o palácio? Até que sim, porque ele receberia a filha como esposa do próprio rei. O palácio seria dele. Então ele foi para o palácio como rei ou como servo? Ele vai para o palácio como servo. E tem muita gente que chega no palácio e pensa que é rei. Chegou no palácio, mas já é o trono. E o que Davi fez no palácio? Deus está falando com o ministério de louvor. Deus vai colocar em lugares altos, enquanto serve o Senhor. Estar no palácio não é sinal de já ser rei. Mas eu quero dizer que Deus tem eu preciso perseguir a profecia. Aquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Quem aqui acha que eu sabia que eu seria pastor? Levanta a mão. Olha, tá vendo? É unânime. Mas eu tinha palavras liberadas. Muita gente conhece a minha história. Como tem muita gente nova, já eu conto. Quem quer saber? Quem não conhece a história ainda? Já eu conto. Talvez no próximo culto. Só você vir de novo no próximo capítulo. A Netflix faz isso com a gente. As novelas fez muitos anos. Não é verdade? E você estava lá comparecendo, né? Tieta do Agreste, estava lá o irmão. Eu posso falar, porque os adolescentes nem sabem o que é isso. Não é verdade? Então vamos lá. Volta aqui comigo, então eu tenho que ganhar meu tempo. Deus tem o melhor para mim, amém? Glória a Deus. Eu solto essas coisas, gente. Eu tento não ser desse jeito, eu vou vencer. Mas eu vou contar um pouquinho. Mas de fato, Davi tinha uma promessa para ser rei. Porém, no entanto, todavia, havia um processo. Ele foi ser rei depois de muitos anos. E essa saída, esse start da profecia e do processo até o cumprimento dela leva tempo e exige persistência. Exige posicionamento, exige insistir. Eu já vi, sabe aquela imagem que o cara está cavando assim? Aí faltava só um pouquinho, tinha um ouro do outro lado e ele desiste e vai embora ali. Já viu essa imagem? Essa imagem é muito falada, né? Essa imagem aparece demais. É mais ou menos isso que os crentes sofrem. Eles acreditam de fato que as coisas acontecem, sabe, fast food. Olha, Deus não vai lhe dar bênçãos sem primeiro tratar o seu caráter. É preciso entender isso. Deus tem que trabalhar o seu coração. Tem pessoas, infelizmente, que se tivesse de fato um faturamento pessoal de 2, 3 milhões, nem na igreja estava mais. Infelizmente. Não estão preparados no seu âmbito espiritual, na sua humildade, na sua devocional. E muitos estão embebecidos com a riqueza de muitas pessoas, de muitas influências hoje na internet, que se dizem cristãos, estão embebecidos disso. Então, para chegar, não estou questionando a riqueza de ninguém, mas para chegarmos em um lugar e permanecermos nele, com ele, honrando a ele, nós temos que ser tratados em nosso coração. Porque muita gente já teve a tentação de desistir a Deus em meio à escassez. Mas eu quero dizer para você que é muito mais difícil na abundância. Quando você tem tudo, meu irmão, que coisa dura. É quando você tem grana para dar um rolê ali na Tailândia, aí você fica assim, rapaz, mas eu tenho um culto. Mas eu tenho um discipulado. Mas eu tenho uma célula, mas eu tenho um compromisso. Olhem para mim, quem está comigo? Então eu passei muito mais desafios, eu confesso isso, na minha tentação, em tentações de fé, em condições financeiras melhor do que em
Mas veja bem como Deus, Ele sabe em todas as coisas. Qual terra Deus escolhe para tratar o seu povo? Eu estou passando uma luta, estou numa dificuldade. Aí eu olho assim,